A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo, com seus amados e com seus queridos. Antes de começar a ministrar, eu queria pedir uma grande gentileza para você. Que você possa curtir, compartilhar, que você possa comentar, faça um comentário aí embaixo, que você possa se inscrever no nosso canal, caso não seja inscrito, ative o sininho, dê o joinha, que vai nos beneficiar, ou seja, vai beneficiar o reino de Deus para a divulgação da palavra do Senhor. Amém, queridos? Já estamos no nosso quinto dia do nosso grande propósito de oração e jejum. E esse mês nós estamos ministrando em Daniel 8, que estamos falando sobre o carneiro, sobre o bode. Falamos há pouco sobre o chifre pequeno, que é o anticristo do Velho Testamento, né? E hoje nós estaremos orando e jejuando a partir de Daniel 8, de 15 a 22. A partir do versículo 15, né? A visão, terminou a visão e o anjo Gabriel começou a explicar para Daniel, né? O anjo Gabriel começou a explicar para Daniel o que significava a visão. Então, houve no coração de Daniel o desejo de aprender. Então, nós precisamos jejuar para nós desejarmos aprender, sem nos abater e entendendo como vai ser o fim dos tempos. Será que você tem estrutura para visualizar o fim dos tempos, como é que vai ser? Será que você teria estrutura para visualizar e entender como será o fim dos tempos? Daniel estava vendo exatamente isso, né? E ele desejou entender o que estava acontecendo, né? Ao que diz no versículo 15: havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante como uma aparência de um homem, como aparência de um homem. Versículo 18: falava ele comigo quando caí sem sentidos, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar. Li o versículo 15 e o versículo 18, tá bom? Li o versículo. Havendo eu, Daniel, versículo 15. E depois falava comigo ainda quando caí sem sentidos. Olha, que visão foi essa, né? Que visão foi essa que ele começou a entender e ele ficou amedrontado, ou seja, ele teve o temor e caiu por terra. Prostrei-me com o rosto em terra. Toda vez que nós temos um encontro com um anjo, causa um temor, né? Causa-se um temor. O temor é um respeito com aquilo tudo, entendendo ou não entendendo, ou entendendo bem pouco, né? E disse o anjo no versículo 17: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim, bem mais para frente, depois de 210 anos que aconteceu tudo isso. Entendeu, queridos? Quando o anjo começou a falar, ele caiu com o rosto em terra sem sentido. E Gabriel, o anjo, o tomou e o pôs em pé no mesmo lugar. Olha que bacana. O anjo pegou pela mão e o levantou e o pôs de pé no mesmo lugar. E ele disse: eis que farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Porque esta visão se refere do tempo determinado ao fim. Ou seja, Israel foi destruída. Preste bem atenção o que aconteceu. Israel foi destruída, rejeitada por abandonar Deus. O pecado reinou em Israel. Por isso que ela foi destruída. Ela foi destruída, rejeitada, abandonou Deus, ficando assim vulnerável. Mesmo hoje em dia, todo aquele que abandona Deus fica vulnerável. Entendeu, queridos? Então, o inimigo, sem ter muito esforço e sem fazer muito esforço, foi e destruiu tudo. O carneiro, o bode, né? O carneiro com 2 chifres, o bode peludo. Então, só lembrando que no versículo 20, que é desse dia, fala que o carneiro
significou rei médio e persa. E no versículo 21, o bode significa a Grécia, Alexandre o Grande. Entendeu, queridos? Então, no versículo 22 diz: quando foi quebrado o único chifre. Olha que coisa interessante. O anticristo também perdeu. Aí no versículo 22. Também foi quebrado o único chifre. E levantou-se o quê? Quatro reinos daquele lugar, né? Ou seja, os 4 generais de Alexandre o Grande. Olha que loucura. Entendeu? Pode ser poderoso o carneiro? Pode, perdeu. Pode ser poderosa a Babilônia? Pode, perdeu. Pode ser poderoso o bode peludo com um chifre no meio dos olhos poderoso? Pode, perdeu. O anticristo lá do Velho Testamento, o Epifânio, poderoso? Pode, e foi, e perdeu. E agora levantou-se 4, né? 4 reinos desses povos, né? Sem a força do único chifre, mais fracos, né? Entendeu, queridos? Então, a partir desse versículo, o anjo está explicando tudo isso para Daniel que estava acontecendo. Então, nós precisamos desejar aprender. Você precisa desejar. Querido, conhecimento não cai do céu. Conhecimento você precisa ler, pesquisar, estudar, comprar livros. Para você montar um estudo, você precisa estar rodeado de bons livros, boas Bíblias, né? Boas Bíblias, eu quero dizer, toda a Bíblia é boa. Eu quero dizer, tem Bíblia que tem estudos, né? Eu tenho aí pelo menos 4 ou 5 Bíblias com estudo, 5 ou 6 Bíblias com estudo. E nós, para prepararmos esse estudo, nós pesquisamos 3, 4 Bíblias, 5 Bíblias, para poder trazer essa informação para você. Então, deseje aprender. Deseje, porque quando você tem material para dar, você vai falar muito mais facilmente. Olha o que diz Filipenses 4:9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, Paulo falando, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O apóstolo Paulo falando, e também o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto preparai, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Entendeu, queridos? Então, aprende, entende, porque Deus certamente será por nós. Olha o que diz João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quero orar por você, para que você tenha esse desejo no seu coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, visite esse amado, essa amada, esse querido, Senhor, que está nesse grande propósito de oração e jejum, Pai amado, de nós pregarmos a palavra, vivermos a palavra e aprendermos. E muito melhor que aprender, vivermos. E aprender sem nos abater. Aprender sem nos abater por aquilo que nós estamos visualizando lá na frente, que vai acontecer. Pai, em nome de Jesus Cristo, visite esse amado, essa amada, esse querido. Senhor, dá o desejo de aprender, de conquistar, de realizar, em nome de Jesus Cristo. Pai, que o nosso Brasil, que a juventude do nosso Brasil, que o povo, a população do nosso Brasil tenha desejo de aprender, Senhor, aprender mais a palavra sem se abater, mesmo entendendo o fim dos tempos. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.